Toda a igreja que apareceu, amém? Amém. Eu respondi mensagem de oportunidade, eu estava ali recebendo já. Eu vou, pegar um trecho da missionária Carla, vou ficar lá em Gênesis, mas é 37. Eu ia ali outra, mas o Senhor me deu Gênesis 37. Amém? Eu vou ler para não tomar muito tempo. Que vai dizer que José é vendido por seus irmãos. Amém? Todos sabem, né? Que José foi vendido por seus irmãos. Né? Vou ler aqui Vou ler a partir do 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a sua túnica de valor, de várias cores, que trazia. E tomaram e lançaram na cova, porém estava vazia. Havia água nela, né? Amém? Só até aqui. Sabemos aqui que vai dizer que José ele contou um sonho por seus irmãos, que levantou a ira dos seus irmãos. E aqui vai dizer que José é vendido por seus irmãos. Mas o que Deus quer falar com os irmãos? Que José aqui foi vendido, ainda que ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus tinha um propósito ali na vida dele. Qual era o propósito? Que às vezes Deus tira algumas pessoas da nossa vida, a gente não entende o propósito de Deus. Querido, quero dizer uma coisa para vocês, que quando Deus tira pessoas do nosso lado, a gente não quer entender, mas a gente quer questionar por que essa pessoa saiu do nosso lado. Aqui, por que seus irmãos jogaram José dentro da cova? Por que José foi vendido? Porque algo que ia acabar com o propósito de José na vida deles, se ele estivesse do lado dos irmãos dele. Porque se ele estivesse do lado dele, ele talvez não seria governador do Egito. Por quê? Porque os irmãos dele iam impedir o crescimento de José. Às vezes Deus tira alguém do nosso lado porque vai impedir o crescimento, nosso crescimento. Mas às vezes Deus também, depois quando a gente já recebeu aquele cargo, como José, ele trouxe os irmãos dele de volta para perto deles. E ele perdoou os irmãos por tudo que fez. Por quê? Porque José vai entender o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu o porquê que os irmãos fizeram tudo aquilo, que foi um preparamento para ele, para ocupar o tempo de escassez que estava para ouvir na vida deles. Às vezes Deus nos prepara, mas às vezes estamos dispersos ao que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos levantar, Deus quer nos preparar, mas cabe a nós se querer se erguer também por Deus. Cabe nós, como José. Vamos ver, José foi levado ou não? Foi vendido pelos seus irmãos, jogaram ele na cova, e depois ele vai para onde? Vai para a casa de Potifar, e ali Deus honrou ele. Por que Deus honrou? Porque viu o coração de José, que José passou por tudo isso, mas ele não deixou a ira tomar o coração dele. Às vezes passamos por tantas coisas e deixamos a ira tomar a frente na nossa frente. A gente ficamos chateados com nossos irmãos. Olha o que José fez, os irmãos fizeram pior. A gente passa por provas que não chegou nem aos pés de José. E Deus falava comigo, olha aí, foi um preparamento para José. José passou por tudo isso. Você não passa nem a metade, você quer murmurar? Olha, aí eu pensei, eu falei, Jesus, é verdade. O homem foi jogado dentro do buraco, foi vendido como escravo, pelo próprio familiar dele, e ele não, depois disso, ainda foi até os irmãos e liberou perdão. É o que a gente temos que aprender no dia a dia. Ser como José, que virou governador do Egito, que Deus preparou ele para tudo o que ele ia passar. Amém? Que Deus possa dar no coração do Senhor.